estamos aqui mais uma vez numa missão de compartilhar com você uma palavra que não vem de mim, mas eu creio que vem do alto, porque a palavra de Deus é isso, não é a nossa palavra, mas é a palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios 6, verso 10 em diante. Texto base, texto conhecido, que fala das armaduras de Deus, né? Nós como os cristãos temos que estar sempre armados, né? Porque as lutas são constantes nas nossas vidas. Eu estou aqui porque o pastor Marco perguntou se poderia trazer uma palavra hoje, eu disse amém. Mas essa semana foi meio conturbada na nossa família, minha mãe está internada, nós oramos aqui agora, é um quadro recorrente. Acabei depois do meio-dia de ontem, fui para ela para o pronto-socorro e fiquei com ela até hoje às 10 horas da manhã, então a gente passou todo aquele processo de levar para fazer tomografia, volta, faz exame, volta, fica no pronto atendimento, daí até liberar para ir para o quarto. Não dormi direito, dormi hoje à tarde um pouquinho, depois do almoço eu consegui dormir um pouquinho ali, 3 horas do sono do justo. Mas estamos aqui, porque essa palavra estava no meu coração, e a gente já passou por isso há muito tempo, muitas das vezes com os problemas que... cada um tem um problema, né? Cada um tem uma dificuldade na sua vida, que muitos olham e nem entendem, não sabem. As pessoas podem até olhar para nós assim, poxa, mas tudo bem lá na vida do Ricardo, da Aline, do irmão Chico, da irmã Ana, mas vocês não sabem a tribulação que a gente passa, as lutas que a gente passa. Há 20 anos a gente passa um problema sério com a minha mãe, não é fácil. Quem pastor Marco acompanha sabe, quem está mais próximo consegue entender um pouco, mas a situação é complexa. Às vezes a pessoa passa ali na frente da minha casa, eu estou atravessando de pijama meia-noite, não sabe. O que o Ricardo está fazendo meia-noite atravessando a rua? Estou indo lá batendo na porta do pai lá, porque eu tenho que colocar uma placa na minha mãe que só duas, 3 pessoas colocam, ou é eu ou minha irmã que mora ali perto. É difícil, nem enfermeira consegue colocar no hospital. Enfermeira se depara com aquilo ali, ela vaza, não sabe. E a gente se adaptou ao longo do tempo, tanto é que eu da minha mãe eu já dou o diagnóstico, já chego no pronto-socorro, a minha mãe está acontecendo isso. Não entendo nada, eu falo, sou engenheiro, mas de medicina eu entendo o caso da minha mãe. Por quê? Porque a gente acompanha dia a dia, já decorou o que acontece. Então essas lutas, cada um tem uma luta diferente. Tem a Vitória que vem aqui sempre, a irmã Maria ali passa uma dificuldade com ela, estava internada. Outros são situações financeiras, outros são problemas de ordem física, de outro sentido, assim, mas outros também são problemas matrimoniais, outros problemas sentimentais, problemas consigo mesmo. Cada um tem o seu problema, mas não podemos desfalecer na fé, porque se com Cristo é difícil, a gente consegue passar, imagina sem Ele, amém? Então não podemos desfalecer na fé. Então abra, você já está com a sua Bíblia aberta, vamos ler ali o versículo a partir do 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Senhor Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Senhor, palavra que eu já meditei, já remeditei. E, Senhor, que Tu venhas a falar com os Teus filhos assim como Tu falou comigo. Senhor, me direciona a falar da Tua palavra, porque não sou eu, Pai, mas é o Teu Espírito a falar através da minha boca. Deus, que assim seja, Pai. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém? E uma das coisas que eu estava meditando é o seguinte, né? Quarta-feira, quem estava aqui viu a palavra que foi pregada. E a pressão que é pregar depois do pastor Fernando Francelino. Não que não seja pregado, mas só que ele decorou a Bíblia ali, soltou aqui e não precisou, né, ler mais a palavra de Deus. Eu conheço o pastor Fernando de longa data. Desde quando ele era pequeno, eu digo que eu tenho um mandato a mais que ele. A gente faz aniversário na mesma época. Minha idade para ele é um mandato de diferença. E eu convivi com ele e vi a trajetória toda da vida dele. Eu andei com ele, então eu sei quem foi Deus e quem é Deus na vida dele, que mudou realmente a história dele após a morte do pai dele. A pessoa que realmente resolveu dizer o seguinte: eu vou dar um 180 na minha vida e vou mudar a história dela. E a gente gosta de ver essas pessoas sendo usadas, porque a gente conviveu e vê que realmente quem é Deus na vida dessas pessoas. Porque Deus é na vida de cada um de uma forma diferente, Ele age na vida de cada um de uma forma diferente, Ele tem um agir para a vida de cada um. E pregar depois da mensagem de quarta-feira é pesado, né? Porque dá uma certa pressão assim. Jesus é um limitador assim, eu limito aqui. Mas, queridos, eu vou compartilhar do meu modo de falar, na minha diminuição aqui, na minha pequenez, como diz o pastor Marcos. Mas eu quero compartilhar com você. E a carta aos Efésios, na carta aos Efésios, a partir do verso 4, Paulo ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. Ele escreve essa carta, provavelmente é o que se diz na prisão. E ele já fala dos frutos do Espírito, já no verso 4, dizendo assim, ó: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno de vocação que recebestes, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí segue. Depois ele fala no verso 10, fala de Jesus, aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Verso 17 do capítulo 4 ainda: portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, falando o seguinte, ó: vocês são de Cristo agora, não convém a vocês mais andar como andam os que não são, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela pureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Versículo 26, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. No capítulo 4, conduta do cristão. No capítulo 5, daí ele vem lá e fala também que nós devemos andar em amor para um com os outros. Fala também nos deveres domésticos, dizendo o seguinte: vós maridos, amais a vossas esposas sede submissas aos maridos. Anteriormente ele fala isso: vossas esposas sejam submissas aos maridos. Vossos maridos, amai-vos a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, a submissão da mulher está do lado, ela está submissa a uma missão do homem, ela está junto à missão de um homem, num casamento.
Mas o homem precisa amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. A irmã Raquel muito sabiamente falou que quarta-feira que amor é o entrega. E Jesus se entregou. Quem ama se entrega. E Jesus se entregou pela igreja. Se entregou por essa noiva que Ele espera. E nós precisamos também amar as nossas esposas a ponto de nos entregar por ela. Respeito, compreensão, amor, proteção. Continua ainda, vossos filhos, sede obedientes aos vossos pais, mas também vossos pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. O que eu quero dizer com isso no capítulo 4 e 5? Que Paulo fala, ele fala sobre a conduta do cristão. E quando nós, como cristãos que somos, andamos nessas coisas, não há condenação contra nós. Nós já somos salvos por Cristo, através de Jesus, através da cruz, nós já temos direito à salvação. E quando nós começamos a praticar a palavra de Deus nesse âmbito, nessa esfera, não tem reação contra nós, porque toda ação existe uma reação. A partir do momento que a gente se ira com alguém, a pessoa também vai se irar contra a gente. É uma reação. E a partir do momento que nós começamos a ter os frutos do Espírito, a exalar os frutos do Espírito, nós começamos a andar como o Senhor quer que nós andamos. Mas não fica só aqui. Essa é a base do cristão. Isso é prática comum que nós temos que ter dia a dia para andarmos. Nós precisamos andar assim. Entender quem é Jesus nas nossas vidas. Entender para o que nós viemos, qual a nossa missão aqui. Levar o Evangelho a toda criatura. Porque o Espírito convence. A palavra está sendo ministrada, mas quem convence é o Espírito Santo. Não cabe a mim convencer você do que você deve ou não mudar, fazer ou não. Cabe ao Espírito Santo, através da palavra pregada, mudar a sua vida. E quando nós começamos a ter uma conduta de cristão, uma conduta segundo a palavra de Deus, não há condenação contra nós. Romanos 8. Nenhuma condenação há. Desculpa, me fugiu. Que não anda segundo a carne ou com o Espírito. Amém. Ainda não decorei todas as palavras aqui, querido, mas vou decorar. Dá um branco às vezes. Mas é em Romanos 8. É só ler Romanos 8. Nenhuma condenação há. Não há condenação. Quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando nós não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E agora Paulo fala assim: no demais, irmãos meus. Eu geralmente, numa conversa sempre chego assim: e daí, como é que tu tá? Como é que tá a família? Tá tudo bem, tal, aquele início de conversa. Como é que tá a chuva, o tempo? O tempo tá bom? Não, o tempo tá bom. O tempo é o início de conversa, né? Quando a pessoa está num ponto de ônibus, não tem o que falar. Tá quente hoje, né? Tá quente. E eu sou assim, né? Como é que tá, tal? Geralmente amigos e tal. E daí eu chego assim: e no demais, como é que estão as coisas? No demais a gente espera assim a resposta. E daí, como é que estão as coisas no demais? Como é que tá? Tem mais algum problema na tua vida? Tá tudo certo? E Paulo fala assim: e no demais, irmãos meus. Ou seja, o que eu falei até agora é prática que vocês têm que fazer. Apocalipse capítulo 2 fala das 7 igrejas. E Éfeso é a primeira igreja que o Senhor Jesus fala para João. Exemplos de igreja. E a igreja de Éfeso, um dos problemas da igreja de Éfeso é que ela havia perdido o primeiro amor. Talvez nessa época aqui ainda não, talvez ele estivesse no primeiro amor. Mas ela havia perdido o primeiro amor. A cidade de Éfeso fica hoje na Turquia. Está lá as ruínas, não sei se o terremoto demoliu ou não, porque foram 25 mil pessoas aproximadamente até agora mortas naquele terremoto. Paulo fala em Coríntios que ele, na sua visita à Ásia, se a gente vê o mapa, a gente vai ver que a Judéia está aqui, e lá está Éfeso, mais algumas cidades. Éfeso era uma cidade formada por gregos, por judeus,
por romanos, uma cultura diversificada, mas uma cidade forte na época de Jesus, naquele início. E Paulo, embora bem depois de Jesus ali, ele é chamado, mas ele está visitando essa região, e ali se chama a Ásia Menor, e ele fala a esse povo, ele visitou esse lugar, instituiu essa igreja, ele foi perseguido para instituir, agora ele está preso, ele manda uma carta, para que eles fiquem firmes, para aqueles que se mantenham nessa conduta, na conduta de cristão, e agora ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Quem é o Senhor Deus para nós? Quem é o Senhor? Será que é alguém inacessível? Será que nós precisamos fazer uma petição para conhecê-lo, para saber quem Ele é? Precisamos nos fortalecer na pessoa do Espírito Santo, nos fortalecer nos ensinamentos do Evangelho deixado por Jesus. Precisamos estar fortalecidos dia a dia no Senhor. Quem Ele representa para nós? Quem é o Senhor para nós? Quem é Deus para você? Ele é seu Pai? Ele é o seu Abba, o seu paizinho amado? Você se refere a Ele? Ou você faz uma petição para chegar diante dEle? Ou você chega com Ele como: Senhor Deus, amado Pai, Paizinho, Tu me conheces, Tu conheces a minha estrutura, Tu sabes de onde eu vim, Tu sabes os meus defeitos. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor a cada dia, e na força, no poder dEle. Paulo frisa aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder dEle que está agindo todo dia ao nosso favor. É o poder dEle que trabalha ao nosso favor. O Senhor trabalha 24 horas ao nosso favor, basta nós estarmos conectados com Ele. E hoje pela manhã eu cheguei lá, eu fiquei lá, e eu estava sem força alguma, estava assim bem, tentei orar pela mãe ali, a oração não, parece que não fluía. Daí chegou a minha irmã, a Verinha, que ela sempre tem uma fé, né? Tá falando negócio para o pastor Marco, a minha Tânia também, ela tem, não, a mãe não vai ficar, não, vai funcionar esse negócio aqui, nós lá bombeando aquele negócio, um dreno não funcionava, não, vai funcionar, vamos orar. Ela começou a orar, e parece que o Espírito vem, né? Parece que uma fagulhazinha a mais, né? A gente começa a orar e já sente o Espírito Santo trabalhando, e já vem aquela força, e oramos ali com fé. Daqui a pouco veio o médico. Não, aí o médico veio. Isso aqui tem que funcionar, porque vamos ter que, cirurgião quer operar, né? Daí eu disse assim, daí minha irmã já disse: não, doutor, nós cuidamos da minha mãe até hoje, não vai fazer cirurgia. Não, é a opção de vocês. Não, nós cuidamos dela até agora, a gente já sabe. Daí ele virou as costas, ela falou assim: todas as palavras dele eu já repreendi em nome de Jesus. Tudo que ele declarava ali eu estava repreendendo. Eu vim embora, daqui a pouco ela já botou no grupo ali, ó, tá funcionando o negócio, já tá de boa, que tá funcionando. Não dá de desanimar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Toda. Ele não pede, não é de uma armadura, é de toda. Aquela que o Senhor disponibilizou para nós, pela sua palavra, temos que nos revestir. A nossa luta, vai falar aqui, não é carne contra carne e sangue. Eu vou continuar, estou explanando aqui o texto aqui para não atropelar. Precisamos nos revestir de tudo que o Senhor disponibiliza para nós.
através da sua palavra. Para tudo o Senhor dá um escape, dá um livramento através da sua palavra. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus bradou: está consumado. Ele já fez. Nós precisamos crer e colocar em prática. Precisamos colocar em prática. Para poderes ficar firmes, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás, ele não age de frente a nós. Ele não vem nos afrontar. Se nós estamos na palavra, se nós estamos baseados na palavra, andando na palavra, conforme capítulo 4 e 5, nós estamos com a conduta cristã, nós estamos dia a dia lendo a Bíblia, fugindo do mal, exalando, como eu falo aqui, os frutos do Espírito. Não há nenhuma condenação contra nós, mas o Satanás, ele não se dá por vencido. Então, ele tenta criar algumas ciladas, emboscada, né? Armadilhas, cilada é isso, armadilhas. Ele tenta tramar alguma coisa contra a nossa vida. Ele sempre tenta contra a nossa vida, a ponto de dizer o seguinte: e agora, o que tu vai fazer? Cadê o teu Deus? A gente fica pensativo muitas das vezes, a gente fica abalado. Poxa, Senhor, de novo? Que luta! Mas o diabo, ele trama, ele tenta botar uma ciladinha ali para a gente dizer o seguinte: poxa, eu esperava que ia acontecer isso aqui, mas ele não tem poder, ele já é um derrotado, ele já é vencido, ele não tem poder nas nossas vidas, ele não tem, ele até pode tentar, mas se nós estamos segundo a palavra, andando segundo a palavra, dando bom testemunho, é só nós dobrarmos o nosso joelho e dizer o seguinte: Senhor, essa guerra não é minha, não é minha, Pai, não é minha. Muitas das vezes o Senhor fala assim para ti: eu vou pelejar por ti, se mantenha calado, como Ele fez com Josué. Se mantenha calado nessa luta. Quando o diabo tenta e tu estás nele, essa luta não é contra, não precisa se matar, se descabelar. Deixa que ele só armou a cilada, mas vai ser derrubado em nome de Jesus. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, versículo 12, e sim contra os principados, contra as potestades, contra o poder desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aqui está explícito, né? Muitas das coisas, muitas lutas são até lutas que a gente do dia a dia, mas isso a gente vai conseguir resolver. Mas a maioria das lutas aqui não são deste mundo. Contra nós, que estamos firmes em Jesus, essas lutas não são deste mundo, elas são espirituais. Potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso. O mundo jaz no maligno. O mundo é mau, o sistema é mau, nós vimos, o sistema é mau. E é o inferno bradando, trabalhando, dominando. E a gente acha o seguinte: não, está tudo bem, estou vivendo a paz. E o diabo tramando, porque ele está ao derredor. Ele não está ao redor porque ele não tem poder de chegar perto, mas ele só está esperando que a gente dê uma legalidade, ou dê uma aberturinha para ele entrar. Então nós precisamos estar firmes. E é dia a dia. A luta do cristão, ela é dia a dia. Não podemos desfalecer na fé, não.
Precisamos estar firmes, inabaláveis. Inabaláveis é que não se abala com vento, com tempestade, a gente fica ali firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Me lembrei do Éder agora. Abra comigo a sua Bíblia. Paulo é redundante, ele fala de novo, né? Portanto, tomai toda a armadura, de novo. Toda a armadura, toda a armadura. A luta não é contra a carne e sangue. Toda a armadura. Esteja preparado para a guerra. Esteja preparado para a guerra. O Senhor, Ele guerreia por nós, mas nós precisamos estar preparados. Nós fizemos ou parte ou não de um exército do Todo-Poderoso? Fizemos. 1 Samuel, verso 17. Trata de uma história muito comum, falado até, digamos assim, secularmente. Quem nunca ouviu falar de Davi e Golias? Né? Até quem não é crente já ouviu falar de Davi e Golias. Até quem não conhece a palavra. A partir do capítulo 17 de 1 Samuel, vai narrar a história de Davi contra Golias. Nós vimos aqui que, um pouco antes, que Davi havia sido ungido rei de Israel. Não tinha tomado o posto de rei ainda. Ele só tinha recebido uma palavra. Mas o trono já não era mais de Saul. O trono já era de Davi. Deus deu uma chance de Davi somente se arrepender, para não perder a sua salvação. Mas o Senhor mandou Samuel ungir Davi. E Samuel vai meio que talvez assim, poxa, ele já tinha um amor por Saul, né? E o Senhor diz, não, vai lá e unge quem eu vou te falar. Tu vai na casa de Jessé e chega lá e ele coloca todos os filhos lá, e um mais forte, mais robusto do que o outro. Depois de apresentar todos eles, o Espírito Santo diz assim, ó, tu vê o exterior, mas eu vejo o coração, resumindo. Ele pergunta, não tem mais nenhum? Foram lá e buscaram um pastor de ovelha. Tem um lá, um pastor de ovelhas. Traz Davi e o Senhor diz, é esse aí, unge esse aí mesmo. É esse aí que eu quero. Esse aí é segundo o meu coração. E Davi é ungido. E logo depois nós vimos que Saul começa a se deparar com alguns espíritos e disseram para ele o seguinte, ó, tem um rapaz lá que toca uma harpa. E Davi vira serviçal do rei. Talvez ele pense, poxa, fui ungido rei, talvez eu vou ficar aqui tocando harpa para ele aqui, né? Ninguém sabia o que pensava o coração dele, mas ele estava ali e ele fazia aquilo. Ele tocava a harpa e os espíritos malignos saíam da vida de Saul. Logo depois nós vimos que há uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E eles estão num vale. De um lado, né, a guerra seria num vale. Aqui de um lado estão os filisteus, do outro lado aqui está o povo de Israel. Tinha um acampamento ali, Socó e Azeca, em Éfes-Damim, era o lado que ficavam os filisteus. E no outro lado ali, o vale de Elá, ficava o povo de Israel. E 40 dias, Golias ia lá afrontar. Por 40 dias ele ficou afrontando o povo de Israel. E o povo se deparou com aquele gigante. E os soldados ficaram todos com medo. E Davi estava lá, provavelmente no seu campo lá, cuidando das ovelhas. Aí Jessé, curioso, mandou Davi levar lá umas comidas lá para saber como é que estavam os seus irmãos. Leva lá, porque os irmãos de Davi estavam lá no acampamento. Foram recrutados, Davi não, mas eles foram recrutados para estar lá. Chega Davi lá, quando Davi chegou lá, ele se depara com aquela situação, ele não se acredita, porque ele tinha dentro dele
que ele servia a um Deus inabalável, a um Deus todo-poderoso. Ele sabia quem era Deus na vida dele, imaginava que todo mundo soubesse quem era Deus na vida do povo de Israel. E quando ele chega lá, vê alguém afrontando o povo daquela forma, ele não se acredita, ele não aceita, e ele pergunta para um, é repreendido até pelo seu irmão. Poxa, está envergonhando nós aqui. E ele vai lá e pergunta para outro, mas quem é esse aí, esse incircunciso? Né? Muitas das vezes é assim, nós não podemos ser afrontados e ficar quietos, porque quem guerreia por nós é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que guerreia as nossas guerras. E nós vimos mais à frente, que daí chegam para Saul e dizem assim: ó Saul, tem um aí que quer guerrear contra o gigante. É aquele teu rapaz da harpa lá, tocador de harpa. Daí Saul olha para ele e pensa assim: poxa, ele quer, né? O que eu vou fazer? Vai morrer. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dar a minha armadura para ele. Vou dar aqui, vou ajudar ele. Daí eu vou dar. Então, versículo 18 de 17 diz assim: então Saul vestiu Davi com sua própria armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Muitas das vezes a gente acha o seguinte: vou pegar essa armadura aqui do irmão e vou botar em mim. O irmão não tem fé, eu vou ter essa mesma fé dele. Ou o irmão usa a palavra como ninguém, eu quero usar a palavra como ele. Ou o outro irmão, meu Deus, ele tem uma fé inabalável, eu quero ter essa fé dele. Que seja adaptado essas armaduras a nosso favor. Porque o que era de Saul não foi feito para ele, era de homem. Nós precisamos saber o que é nosso, o que nós devemos usar. O Senhor vai moldar em cada um. Ele molda para cada um que cada um precisa, a arma que cada um precisa. Ele vai moldar para você a fé de acordo com o que você precisa. Ele vai ensinar você na palavra de acordo com o que você precisa para usar para desafiar o diabo no dia mau. Ele vai colocar a couraça da justiça no tamanho que você precisa. E Davi entende que aquelas armaduras não eram para ele, não foram feitos para ele. O que não é nosso, não devemos usar. O que não foi feito para nós, não devemos usar. Nós devemos usar aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem trabalhado na sua vida. Peça direcionamento ao Senhor, Ele vai falar intimamente contigo, vai usar, vai te preparar da forma que Ele quer. Porque, veja bem, a gente pode pegar até fazer assim a espada, né? Tem a história do pai, mas eu não vou contar. A gente pode pegar e fazer a espada em série, né? Pode fazer a espada em série, fabricar em série ali. Vem com uma forma e vai fabricando. Mas as armaduras do cristão, elas são forjadas. E quando é forjada, ela é peça única. A forja é única. Vem o ferro, o ferreiro vai batendo e vai formar a espada. É só uma. A outra pode ser até parecida, mas não vai ser igual. Nós precisamos ser forjados no fogo do Espírito. Porque para cada um é um artefato diferente, para cada um é um peso diferente. Ele foi colocar a couraça de Saul, ele andava assim. Outra dizia aqui, como também do próprio Golias, né? Era feito de bronze. Bronze não é nenhum metal encontrado na natureza. Bronze é uma liga que o ser humano faz. É estanho com cobre.
daí faz o bronze. É uma coisa forjada pelo homem, não é aquilo que o Senhor disponibilizou para nós. A gente vai ver a armadura de Golias. A armadura de Golias, a couraça pesava 60 quilos, praticamente, a couraça. Couraça porque vem geralmente de couro, né? Mas adaptaram ao longo do tempo e ele usava uma couraça de bronze, 60 quilos. O cara tinha quase 3 metros, 2,92 metros. Realmente era assustador. A ponta da lança dele pesava 6 quilos. Então, a hora que o cara lançasse aquela lança lá, o Davi ia ser impactado, mas não deu tempo para ele. Por quê? Porque o que Davi usava eram as armaduras de Deus, eram as armaduras do Espírito. Ele só cingiu o lombo dele e disse assim: agora eu vou para o negócio. Pega 5 pedrinhas, uma fundinha, não é nem aquela funda nossa, é só aqui, ó. Direcionado por Deus. Outra, ele estava preparado. Ele olhou, o gigante, ele é grande, mas eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão, já havia sido preparado por Deus. Eu acho que nem Golias de frente para um leão ia querer lutar. Quem conhece, olha nesses sites aí, na TV aí, esses gel não sei o que, como é que é, Maurício sabe, essas TV, National Geographic, nesses canais assim, tem lá o leão procurando a presa. É impossível confrontar um leão, e Davi pegou o leão pela barba, entendeu? Que ele estava preparado, muito preparado para Golias. Quando ele viu Golias desafiar, ele disse: o quê? Já lutei com coisa maior. Eu já lutei com coisa maior. Você já lutou com coisa maior. Não se acovarde de frente do problema que tu está passando. Peleja. É o Senhor que vai pelejar por vós. E vós calareis. Essa luta não é contra a carne e sangue. Não podemos desfalecer. E bastou uma pedrada. O peso da couraça de Golias era tão grande que eu acho que já ajudou a levar ele para trás. Quando o capacete também já era pesado, né? Só bastou cortar a cabeça. Acabou a história. Entrou Davi no cenário. Agora Davi se torna um grande guerreiro. Foi rápida a ascensão, porque quando Deus quer mudar a história da nossa vida, é só um clique, uma situação muda a nossa história. A gente passa da cauda para a cabeça rapidinho. Então a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Amém? Agora, se a gente for no 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ver que ali Davi ele se perdeu. Porque na época de que os reis iam para a guerra, ele resolveu ficar em casa. Tirou as armaduras. Não tirou só as suas armaduras, tirou as armaduras do Espírito. Caiu na tentação. E a gente vê depois o desfecho da história de Davi. Mas ele era segundo o coração de Deus, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Era para ele ter ido para a guerra. Resolveu se desarmar e ficar em casa. Foi para o terraço do palácio. Pecou. É momento de vigiarmos e ficarmos preparados, porque temos que estar sempre preparados. Nunca devemos tirar nossas armaduras. Nunca devemos tirar nossas armaduras. Eu quero ser breve. Versículo 14 diz assim, 13 eu já li, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus novamente, para que possais resistir no dia mau. Resistir. Resistir. Precisamos resistir. Porque a palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem tempo muito a perder. Ele insiste. Quando ele vê que ele bate demais e não... Vou para outro, aí é perda de tempo. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Firmados na palavra, firmados, caminhando com Cristo dia a dia.
Não tem. O diabo ele não vai perder tempo contigo quando ele vê que não adianta. Esse cristão aí, ele é firme. Esse aí não dá. Mas ele está ao derredor, olhando para ver se a gente não vai deixar uma brecha. Para a gente não vai dar uma legalidade. Porque ele só atua assim. Se dermos legalidade. Quando Davi não vai para a guerra e dá legalidade ao diabo, a gente vê que o Senhor perdoa ele. Mas depois a casa dele sofre muito. A casa de Davi sofre muito. É incesto que aconteceu, é filho matando filho, filho depois lutando contra ele. Legalidade que deu. Tirou a armadura e abriu uma legalidade, nós não podemos nos desarmar. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobre tudo, verso 16, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Estais, pois, firmes. Eu falei aqui um tempo atrás sobre quando Pedro escapa da prisão. E eu achei que quando ele fosse falar em cingir, ele estava falando em se vestir. Mas não, cingir é diferente. Eu fui procurar e eu entendi. Geralmente a vestimenta da época era uma túnica, um vestido grande. Porque eles não tinham lá a Priscila para fazer os moldes e a Maiara para cortar lá e tal, e fazer umas roupas, eles não tinham overlock, cobertura, travete, é isso o nome das máquinas? Eles não tinham isso lá para fazer. Era certo numa agulhinha lá e fazia uma túnica e deu. Mas como é que eu vou lutar de túnica? Eu vou andar aqui, eu vou me enrolar na túnica. Eles pegavam o meio da túnica, puxavam para cima e colocavam um cinto aqui para segurar e ficavam com as pernas à mostra, irmão. Então diz com os irmãos aí que os irmãos iam lutar com as pernas à mostra. Então, tipo assim, andar de bermuda não é pecado. Eu tenho uma história do irmão, eu vou contar aqui. Eu era pequeno e o irmão, ele morava na minha rua ali. E o irmão, ele só dava parte do Senhor quando ele vinha vender a cocada. Daí ele chegava, ele era da outra igreja, eles olhavam para mim e diziam assim: Pai do Senhor, irmão, ô mano, quer uma cocada? Quando ele não vinha vender cocada, ele não dava parte do Senhor. Porque eu estava sempre de bermuda, eu era gurizão, eu ainda ando de bermuda. É o meu jeito, eu não vou mudar, eu já falei, eu não vou mudar o meu jeito. Esse é o Ricardo, que é aqui, é lá e vai ser sempre. Se eu mudar, eu estou mentindo para mim, estou mentindo para vocês. Então o irmão dava parte do Senhor quando queria vender a cocada. Mas quando ele estava sem a cocada, ele não dava para o Senhor. Infelizmente é uma religião. A gente sabe que, tomara Deus que tenha mudado, acho que mudou. Porque o entendimento das pessoas vão mudando, as pessoas vão entendendo que o Evangelho é muito mais que isso, muito mais que uma religião. O Evangelho é mudança de vida. E então eles cingiam, puxavam aqui, estava preparado, colocava o cinto que era a verdade. Então a base do negócio é estar firmado na verdade. Se nós não estamos firmados na verdade, nós não conseguimos dar um passo. É impossível para a gente dar um passo se a gente não está firmado na verdade, querido. Não tem como dar um passo se nós não estivermos firmados, nós vamos tropeçar e cair. E a verdade que segura, é que nos segura as vestes para que a gente consiga lutar. Então nós precisamos estar cingidos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. A couraça é aquilo que protege o coração. Couraça é porque era feito de couro e de repente com o tempo adaptaram couro grosso para proteger o quê? Os órgãos vitais. Quando vinha a lança do mal aqui, tentar segurar para o dano ser menor. Então nós somos justificados por Cristo, é Cristo quem nos justifica. É Ele que nos protege, através dEle protegemos o nosso coração. É nele a nossa força.
Não tem como caminharmos sem estarmos baseados no Evangelho, nas palavras. O Evangelho da paz, que vai falar assim ainda aqui, ó. Verso 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Porque esse Evangelho aqui, ele veio mudar o conceito. Esperavam que o Messias traria uma luta para salvar o povo de Israel, e Jesus vem, não, ele vem com o Evangelho propagando uma paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Em Mateus 5 diz que, o versículo exato, não sei se é 11, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E esse Evangelho, ele traz paz. Ele nos confronta, mas ele nos traz paz e certeza de que o Senhor é por nós, e nós precisamos estar calçados nesse Evangelho. Você está calçado no Evangelho da paz? Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O escudo da fé, ele tem que vir até embaixo. Sobretudo, né? Ele tem que ser um escudo grande e a fé tem que ser assim. A fé, ela tem que ser algo sobrenatural. Eu vou contar para vocês aqui um testemunho dos dias desses. Eu estava meditando essa palavra aqui, veio isso lá atrás. Estava meditando por cima essa palavra e tal. E aconteceu um fato, uma terça-feira. Algumas irmãs sabem aqui, a Aline estava com uma dor no seio, e foi na unidade de saúde, e falaram assim, não, à noite faz um ultrassom aqui, vai ter uma médica e tal. E a gente não costuma fazer assim, mas ela disse, não, eu vou lá, vou fazer para ver se estou com essa dor e tal. E a médica fez o ultrassom e deu um diagnóstico para ela muito violento. De uma forma muito violenta, dizendo o seguinte, que ela tinha 11 a 50% praticamente de chance de câncer de mama, ela tinha que correr, porque ela tinha uma filha para criar, e etc e tal, ela até como profissional, ela errou um pouco, porque não se fala dessa forma, né? Mas a Aline chegou em casa chorando, eu recebi essa palavra como um choque, porque eu disse, Deus, de novo, Pai, já bastou a minha mãe, a minha sogra, agora a minha mulher, mas vamos nessa. Mas naquele momento eu peguei a Aline, ali na cozinha, eu me lembro que eu peguei ela e a Manu, abracei, a gente começou a chorar, e eu comecei a clamar a Deus, e eu senti uma pressão tão grande na minha cabeça, que eu parecia assim, ó, e eu repreendi com muita força, eu disse, Deus, eu não aceito. Eu me lembro que eu saí, sentei, eu fiquei muito ruim, e veio a minha sogra já, a Aline já ligou para a minha sogra, já veio ela, já. Eu disse, não, nós vamos para a Unimed. Aquilo, vai na Unimed. Eu peguei a Aline, pô, mas ninguém vai me atender, era 11 horas da noite, eu peguei, coloquei ali no carro, fomos. Chegou lá, a Aline foi consultada, marcaram para o outro dia uma emergência, um ultrassom de novo de emergência, a gente conseguiu um encaixe. Aquela noite ninguém dormiu, né? Porque a gente não quer passar o dia mal, porque o dia mal vem para o justo e para o injusto, para quem crê e para quem não crê. O dia mal, ele vai bater na porta de todos nós. Nós precisamos estar firmes, com o escudo da fé, cingidos, calçados no Evangelho da paz, com a couraça da justiça. E eu me lembro que no dia de manhã a gente foi lá, a Aline sempre chorando e tal, já ligamos para o mastologista, minha sobrinha já interviu, já ligamos para o mastologista e tal. E daí, quando ele foi fazer, o médico já acalmou a gente assim. E eu fiquei em paz, engraçado que eu fiz em paz. Ele fez aquele ultrassom, ele disse, não, esquece, não tem nada, tal. Já descartou toda, para a glória de Deus, ele já descartou tudo. Chegou, mas ainda a Priscila foi junto com a Aline, acho que foi no mastologista lá também, falaram a mesma coisa, descartaram tudo. O que foi aquilo? O que eu vi que foi aquilo?
foi um dardo inflamado do maligno. Tá tudo bem, não tá? Tá tudo bem, não tá? Vou jogar um dardo, aquele dardo queimando, inflamado, que ele vai bater e vai amedrontar, ele vai te deixar sem ação. Mas o que vai rebater ele? É o escudo da fé, é a certeza de onde nós estamos firmados. Ficamos abalados, a gente ficou abalado, não tem como não ficar. Ninguém quer dizer assim, Deus, quimioterapia, cirurgia, porque a gente já sabe os procedimentos, são invasivos, mas com Cristo a gente passa. Precisamos estar firmados, porque os dias são maus. Os dias são maus, os dias são muito maus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Quando a gente veste o capacete da salvação, quando a gente tem a certeza da salvação, o diabo não consegue atuar na nossa mente. Ele pode até mostrar o teu passado, mas tu mostra para ele o futuro dele. Quando a gente tem certeza da salvação, quando nós estamos firmados em Deus, conhecemos a palavra, temos a certeza da salvação, nada mais, nada muda na nossa vida, porque a gente sabe para onde a gente vai, para onde nós estamos caminhando, que a gente sabe que a salvação, através de Jesus, é o que mais importa, é o que mais vale nesse mundo, a gente ter a certeza da salvação. A gente tem muita coisa, tem tudo, tem uma vida boa, mas a certeza de que estaremos com Cristo, essa vida é muito rápida, é muito rápida. Hoje eu vejo que essa vida é muito rápida. Até os 20, 30 anos a gente não tem essa percepção. Depois dos 35 a gente começa a pensar, poxa, se eu viver 70 eu já vivi metade da minha vida. A gente pensa, a gente começa a analisar, e a gente começa a dar valor aos minutos perdidos, as coisas erradas que a gente fez. Isso é sabedoria que vem com a gente. Poxa, tinha feito tudo diferente, mas ainda dá tempo. O Senhor Jesus está aqui de braços abertos para te receber, para mudar a tua história, se tu não recebeu Ele. É noite de mudança, é noite de nova história. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra que corta para lá e para cá. É a palavra de Deus que o próprio Jesus usou e disse assim, ó, se tu tem poder, transforma essas pedras em pão, estás 40 dias sem comer. Aí Jesus diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. A última palavra vem dele ao nosso respeito. A última palavra vem dele. Não vem de homem. O que nós falamos hoje da minha irmã, a gente falou, a última palavra é de Deus. Esquece, vira a página. Vamos continuar firme. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todos, orai por todos os irmãos. Orai em todo o tempo, vigiai e orai. Não adianta orar e não vigiar, vigia primeiro. Não estrague a tua oração. Orei hoje, meu Deus, estou estourando aqui, orei, estou cheio. Orei 1 hora, estou forte, estou saindo na frente. Em 1 segundo, perdeu tudo, o tempo que perdeu. Então vigia primeiro. Vigiai e orai. Orai em todo o tempo. Esteja conectado com Deus. Conexão com o Senhor, no seu trabalho, na sua casa, no carro. Minha conexão com Deus é no carro. Eu estou ali, sempre conectado, meditando. No trabalho a gente dá aquele momento de calmaria, porque é todo dia um estresse, né?
todo dia é um leão, todo dia é um problema. Mas a gente tem que estar conectado, porque é o Senhor que nos justifica, Ele que luta por nós, Ele luta as nossas guerras. Precisamos estar preparados, armados com toda a armadura de Deus, como foi falado até agora, para resistir no dia mau. O dia mau vai bater na nossa porta, é inevitável. De uma forma ou de outra ele vai bater na nossa porta. Mas estamos firmes em Cristo, nós vamos vencer, porque o Senhor já venceu por nós. Amém? Queridos, vamos nos levantar, vamos adorar a Deus. Se você quer uma oração, se você quer, pastor Marcos está aqui, os obreiros estão aqui, prontos para te ajudar em oração, para que a gente vença o dia mau, que nós não venhamos a desfalecer. Precisamos continuar firmes, inabaláveis, porque é o Senhor que luta por nós, é Ele que luta as nossas guerras, não esqueça disso. Amém? Antes do Ricardo continuar, aí eu quero falar algo que ele me lembrou. Eu quero emendar o testemunho dele, né, irmãos? Porque os homens, eles são muito práticos, né? E a gente, mulher, é mais detalhada. Ainda bem que Jesus fez a gente assim, né? Porque senão ia ficar uma coisa assim meio doida. Eu vou contar para vocês. Eu tenho nódulos nos seios, desde que eu me conheço por menina moça. E eu faço acompanhamento, eu sou uma pessoa bem regrada. Todo ano eu faço acompanhamento, todo ano. E aí, como eu passei esse período de quimioterapia, rádio com a minha mãe, eu perdi cerca de 3 meses, assim. Então, eu sempre fazia meus exames em novembro e eu agendei meus exames para março. E aí, quando eu escutei aquilo, irmãos, eu disse assim, por que eu não cuidei de mim? Porque eu sou uma pessoa que todo mundo acha que 70% da igreja me conhece um pouco mais, né? Sabe que eu abdico de mim para cuidar do próximo, seja ele quem for. E imagina quando esse outro é a sua mãe, né? Então, realmente, eu esqueci de tudo. Eu cuidei dela. E graças a Deus, né? Deus operou um milagre. Foi um milagre, continua sendo um milagre todos os dias. Ela fez exame agora, irmãos. Milagre de novo. Os médicos colocam assim na conclusão: não tem mais nem cicatriz, porque a gente não sabe se é cicatriz ou o que é, não tem nada. Então, tá lá, para honra e glória do Senhor. Tá com o cabelo mais bonito que o meu, já cresceu. E aí, irmãos, quando eu escutei aquilo, eu pensei assim, relaxada, por que tu não cuidou de ti primeiro? E aí, aquela pessoa amada, né, que... Irmãos, foi seta de Satanás, eu tenho certeza disso. Em todo tempo eu dizia assim para Pri, será que não foi milagre, né, de um dia para o outro? Pode acontecer um milagre. Ou aquela mulher